Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Uma reflexão de 25 de julho, cuja leitura do dia em Romanos, capítulo 1, e também segundo o livro de Crônicas, capítulos 13 a 15. Eu tenho aqui um importante alerta para a igreja com base em segundo Crônicas, capítulo 15, versos 1 a 4. Se você puder, pegue a sua Bíblia, por favor. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel por muitos dias esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Por que eu vejo nesse texto um importante alerta para a igreja? Você sabe que o reino de Israel se dividiu, reino do norte, reino do sul, e reino do sul com Judá e Benjamim, capital Jerusalém, reino do norte, as demais tribos, cuja capital veio a se tornar depois de um tempo Samaria. E geralmente você tinha lá no norte, no reino do norte, um povo que muito se distanciava de Deus. E aqui Deus traz um alerta muito específico para o rei Asa, que governava o reino do sul. E isso fala muito com a gente. Por quê? Porque o rei Asa, no início, nós vamos ver no versículos 1 a 7 do capítulo anterior, Asa ele governava Judá fazendo o que era bom e reto aos olhos de Deus. Olha o que diz o texto. Segundo Crônicas 14, 1. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: Edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. E é, é, muito, é muito parecido com o povo de Deus, que é zeloso em servir a Deus, que procura servir a Deus com amor, com zelo, com dedicação, com a motivação certa, ok? Com a motivação certa. Isso é algo muito importante. E aí, dentro desse entendimento, eu vejo essa similaridade conosco.
Mas, ainda além disso, versículo 8 a 15, vemos que ali diante das ameaças e dos perigos, essa semelhança, os perigos da vida, Asa com aquele povo exerciam uma fé viva que invocava ao Senhor, porque sabia que podia clamar a Deus em tempos de guerras. Veja que o texto diz, nós paramos dizendo que o Senhor dera repouso. Aí o verso 8, estava tudo tranquilo. Tinha Asa um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes, tá? E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros. Aí você faz a conta aqui. 300 mil mais 280 mil, 580 mil contra 1 milhão, fora os carros, né? E com 300 carros. E chegou até Maressa. Então, Asa, diante dessa ameaça, 1 milhão, um exército bem maior, o dobro do exército dele, praticamente, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti... É interessante, né? Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ou seja, o que ele estava declarando? Ele não estava só pedindo ajuda ao Senhor, mas ele estava ali declarando que até quem fosse aos olhos humanos poderoso carecia da ajuda de Deus. E esse é um coração sincero de quem busca o Senhor. Mesmo quem aos olhos humanos aparentemente está bem, tem capacidade, tem condições de fazer, de realizar, de seguir em frente, até esse precisa do cuidado e da proteção, da ajuda de Deus. Tá? É importante isso. Aí ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Ele pediu ajuda, Deus ajudou. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Então, nós vemos que diante das ameaças dos perigos da vida, exercia uma fé viva. Será que nós temos sido assim? É importante nós refletirmos sobre isso. Será que nós temos pedido a Deus essa ajuda no tempo de angústia, ou temos confiado nos recursos humanos, nos achando poderosos por aquilo que fazemos, pelas redes de contatos, pela nossa capacidade, pela nossa ideia, pela nossa sabedoria humana? É importante. Só que aí, o que acontece? Estava servindo a Deus? Estava. A Bíblia estava dizendo que ele fazia o que era correto diante de Deus. Mas, nos versos iniciais que nós lemos, Deus precisou fazer uma importante advertência ao reino do sul, a Judá e a Benjamim, e Deus especifica
né? Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Deus estaria com eles enquanto eles estivessem com o Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Igreja, Deus estará conosco enquanto nós estivermos com ele. E que você quer ver um grande exemplo disso para os nossos dias, para nós, nesse tempo em que muitos garganteiam que nós estamos no melhor momento nosso como igreja. Veja comigo Apocalipse capítulo 3. Antes de Apocalipse 3, Apocalipse 1. Por quê? Porque nós vemos aqui em Apocalipse o Senhor da igreja andando no meio da igreja. Mas, apesar disso, do Senhor da igreja andando no meio da igreja, tem uma questão aqui muito importante que nós vamos ver depois no capítulo 3. Diz assim, a partir do capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e de 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, Jesus, o Senhor da igreja, ele passeia na sua igreja, ok? Tá ali, passeando na sua igreja. Porém, mas, todavia, contudo, Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, e você já conhece aqui meu entendimento que isso também, no meu entender, se refere à igreja nos últimos dias, a última geração da igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, e testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, se Jesus aconselha que comprasse dele, era sinal de que aquela igreja não tinha vestes e não enxergava no Senhor, em Cristo. Começamos a ver isso. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Onde está o Senhor Jesus? Aquele que passeia no meio da igreja. Onde o Senhor Jesus está? Em muitos dos que se dizem, em muitas dos ajuntamentos que se dizem igreja, do lado de fora. Do lado de fora. Batendo e chamando ao arrependimento. Então, nós precisamos pensar nisso. Deus estaria com eles enquanto eles estivessem com o Senhor. Deus estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Qual é o diagnóstico? A igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a igreja do tempo do fim? O Senhor não está na igreja. E aqui cabem algumas importantes ponderações. Enquanto vós, o Senhor convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E é simples assim. Então, de que forma nós queremos chegar a Deus? Tiago 4, 8 e 9. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Nós devemos nos achegar a Ele em quebrantamento. Qual é o problema? A igreja nos nossos dias está esquecendo de se humilhar diante do Senhor, de quebrantar o seu coração num caminho de arrependimento, de buscar um verdadeiro avivamento por meio do arrependimento. Esquece de que não deve se misturar com o mundo. Esquece que não tem que se escandalizar com o confronto, mas que precisa deixar de ser escandalosa, de que precisa retornar a ser uma verdadeira igreja cristã. Se esquece de tudo isso e fica celebrando, festejando. Oh, que maravilha! Que maravilha! Estamos no nosso melhor momento. E queremos nos achegar a Deus sem arrependimento de pecados, sem reconhecer as nossas misérias, sem reconhecer o quanto longe muitas vezes estamos de Deus.
o quanto pouco parecidos com Cristo somos. Outra ponderação. Temos ouvido e escutado esse chamado que o Senhor está às portas batendo, se alguém ouvir? Temos ouvido o seu chamado? Temos nos atentado a esse alerta que Ele estará conosco enquanto estivermos com Ele e Ele será achado de nós se nós o buscarmos? Zacarias 1, 3 e 4. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Convertei-vos agora, não é depois, é agora, dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram. Reconhecemos a necessidade, porque se não nos achegamos com quebrantamento, se ignoramos o que está sendo falado, se ignoramos os alertas, será que nós reconhecemos a necessidade? Malaquias 3,7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Eu estou longe de Deus? Eu preciso me arrepender dos meus pecados? Eu preciso me converter dos meus maus caminhos? Que essa pregação não é para mim, não. Muitas vezes lá no culto. Não, isso aí é para o fulano que tinha que estar aqui ouvindo. Uma outra ponderação. Convertemos-nos nas atitudes e nas intenções, porque às vezes é nas atitudes. Ai, tá falando tanto, né? Vou passar a fazer. Mas na verdade não é na intenção. A intenção continua maligna, perversa, suja, hipócrita. Faz, mas faz em hipocrisia, não faz em sinceridade, com a real intenção. Isaías 55, 6, 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Não é só o caminho, mas é na intenção também do coração. Não é só na atitude. Aparentemente está tudo bem. Aparentemente, sabe, está tudo ali correndo muito bem. Mas lá dentro, não está não. Continua o texto. E o homem maligno nos seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aí, se o alerta é: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, é muito claro no texto da meditação do Novo Testamento, em Romanos 1, o que é necessário para estarmos em Cristo, com Cristo, sendo de Cristo. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor,
pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é preciso corresponder ao Evangelho em obediência à fé em Cristo. Chamados para ser de Cristo, quando correspondemos a esse chamado para sermos de Cristo, a estarmos com o Senhor, no Senhor e sendo do Senhor e Ele em nós, quando nós correspondemos ao Evangelho. Quando nós compreendemos que todos pecaram e por isso estão longe de Deus, de que todos precisam arrepender-se dos seus pecados, que todos precisam corresponder ao Evangelho em fé. Uma fé que crê que Jesus é o Filho de Deus, declarado em poder segundo o Espírito de santificação na sua ressurreição, mas que foi aquele prometido nas Escrituras, nas Santas Escrituras. Tem que reconhecer que a palavra de Deus é santa, santa palavra de Deus, e que nas Escrituras o coração, o tema central, é sobre o Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. E que ele veio para que ele, sendo justo, sem jamais pecar, ele pudesse se tornar o nosso sumo sacerdote eterno, fazendo a expiação única, definitiva, eterna, perfeita, para perdão dos nossos pecados, nos reconciliando com Deus, nos fazendo ter paz com Deus, nos dando acesso a um relacionamento pessoal com Deus, nos dando vida eterna. Então, precisamos corresponder a essa mensagem. E aí Deus usa o exemplo didático de Israel, quando o Senhor diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Está falando do mau exemplo deles, de Israel, que não tinha um relacionamento com o Deus da Bíblia. O Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus da Bíblia. É o Deus que é amor, mas também é o Deus que é fogo consumidor. É o Deus que é misericordioso. E nos dá a oportunidade da salvação pela fé em Jesus. Mas é o mesmo Deus que é justo e vai punir eternamente aqueles que o rejeitam. Nós, muitas vezes, desconhecemos o Deus da Bíblia e, consequentemente, o desconhecendo, não nos relacionamos com Ele. Muitos, se dizendo participantes da igreja, na verdade, vivem sem o verdadeiro Deus. Essa é uma triste realidade. Muitos que estão sentados nos bancos, nas cadeiras, nos prédios onde a igreja se reúne, mesmo já há muitos anos, que tenham carteirinha, que tenham tomado um banho nas águas, não é batismo, é um banho nas águas que muitos tomam, na verdade, não são de Cristo, não estão em Cristo. Outra coisa, no mesmo versículo fala e sem sacerdote que ensinasse. Ou seja, isso nos simboliza, nos nossos dias, a ausência do pastorado bíblico, de alguém que aponte o caminho, alguém que ensine como seguir a Cristo, ensine
na palavra, mas também em atitude. E nós temos visto, infelizmente, isso muito. E eu vou confessar algo, eu me pelo de medo disso. Eu me pelo de medo disso. Deus tenha misericórdia da minha vida. E me alerte sempre quando for necessário. E tenha alertado muitas coisas, das quais eu preciso me arrepender e ser transformado. Outra coisa que fala aqui no mesmo versículo 3, e sem lei, ou seja, o desprezo pela palavra de Deus. A igreja dos nossos dias ama a palavra de Deus? Não é o que nos parece. Versículo 4. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Ou seja, apesar de não ter o relacionamento com Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus, apesar da falta de alguém que os pastoreasse e os ensinasse o caminho, apesar do desprezo pela palavra, Deus não fechou as portas. Deus não te fechou as portas. Deus não fechou as portas da reconciliação com você. Se você se arrepender dos seus maus caminhos, de verdade se converter a Ele de todo o seu coração, por meio da fé em Cristo Jesus, Deus quer receber você e estabelecer aliança, comunhão contigo. Versículos 5 e 6, nós vemos qual era a questão ali de Israel. Porque ao deixarem a Deus, qual é a consequência para o povo ali? Tempos de perturbações, de angústias externas e internas, pela permissão e como correção de Deus, que é justo. Veja só. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Ou seja, perturbação fora para quem saísse e dentro para quem entrasse. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Não se engane. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Deus permite que nós vivamos situações para nos ensinar também, mas como permissão e como correção por culpa dos nossos pecados. Do que se queixa o homem? Do que você vai se queixar que está acontecendo na sua vida? Vou te perguntar algo no fundo do meu coração. Responda a si mesmo, do fundo do seu coração. Será que todas as adversidades que você passa, todos os impedimentos, é sempre o diabo agindo na sua vida? É sempre perseguição, inimigo? É sempre batalha espiritual? Ou será que boa parte das vezes é Deus querendo te corrigir? Seja sincero. E aí, versículo 7, vem um chamado de Deus a um realinhamento. Mas ele acabou de dar o exemplo de Israel. Ele está falando com Judá e Benjamim, Reino do Sul. Dá o exemplo de Israel, do norte. Aí fala agora, olha, deu o exemplo deles. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, esforcem-se em estar comigo, porque há recompensa. Esforcem-se em me buscar, porque vocês vão me encontrar.
e vocês vão ter recompensa. E se Asa, nós vamos ver aqui algumas atitudes de Asa sobre o como era esse esforço que eles precisavam ter e fizeram. Se Asa toma essas atitudes aqui que nós veremos, se eu não me engano 10 atitudes, que Asa tomou diante do alerta divino, é porque, na verdade, não estava tudo bem entre Asa e o reino, né, o seu reinado com Deus. Não estava. Porque se estivesse, Deus não teria alertado e ele não teria tomado as atitudes que ele tomou. Nós vamos ver. Como então esforçar-se para estar em Cristo? Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Verso 8 na parte A. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded. O problema, o que ouvimos, são palestras, são heresias, são ensinos distorcidos, são palavras motivacionais disfarçadas de pregação e não de verdade ou evangelho. Toda a palavra aponta para Cristo. É a narrativa da história da redenção, cujo redentor é Cristo. Então, se a palavra que você recebe não aponta para a redenção que há em Cristo, será que você está ouvindo a palavra de Deus? Se na sua meditação você só procura textos de bênçãos materiais normalmente, das coisas aqui da terra, será que você está meditando na palavra de Deus? De verdade? Seja sincero. Então, primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segundo, em ouvindo a palavra de Deus, você precisa reagir com fé. Sabe? Porque olha o que diz o versículo 8 na parte B. Cobrou ânimo. Animou-se. Ou seja, nós precisamos ter fé em esperança, porque a misericórdia e a graça de Deus nos alcançaram, foram manifestas a nós. Ele cobrou ânimo por quê? Porque ele ouviu que se ele se esforçasse em permanecer em Deus, ele teria recompensa. Nós precisamos recobrar um ânimo em ouvir que se nós permanecermos em Deus, nós teremos a recompensa da vida eterna com Ele. Terceiro, mesmo versículo, vou chamar aqui de parte C, abandonar o pecado. Quando eu tenho uma verdadeira fé, essa fé me anima, eu creio, eu confio, eu descanso em Deus, e eu me comprometo, aquilo que era prática que ofendia a Deus, eu entendo que o Espírito Santo está me mostrando que eu estou errado, eu vou me arrepender, vou confessar a Deus e vou abandonar a prática. E porque o texto aqui diz, e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Então, abandonar o pecado. Quarta atitude, como consequência disso, é preparar o coração. Como assim? Versículo, na parte D, versículo 8. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E se ele renovou o altar, é sinal de que o altar não estava muito bom assim. Será que o nosso coração, de verdade, o nosso coração tem sido solo fértil para a palavra de Deus? Será que o nosso coração tem sido a habitação do Senhor? Será que o nosso coração é governado por Deus? Ou será que esse altar está precisando ser renovado? Quinto, por consequência disso, quando eu ouço o Evangelho e compreendo, tenho fé, me animo na verdade da vida eterna com Deus, na misericórdia e na graça reveladas em Cristo, eu abandono o pecado,
eu então disponho o meu coração em servir ao Senhor, o que eu quero fazer como consequência disso? Me isolar? Andar sozinho? Não. Eu quero congregar com outros servos de Deus, outros discípulos de Cristo. Versículos 9 a 12. E com a motivação correta, em unidade de propósito de servir a Deus de todo o coração. Versículo 9. Reuniu todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele, e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas, e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Você não pode se insurgir contra a necessidade de você estar junto de outros irmãos. Você não pode se isolar. Não pode. Você precisa congregar. Sexto, a atitude aqui é que, por mais que eu precise congregar em unidade de propósito, servindo ao Senhor, eu preciso fazer uma aplicação individual dessa verdade para a minha vida. Versículo 13. E de que todo aquele que, ou seja, todo indivíduo que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse. Assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Então, individualmente, nós precisamos aplicar essa verdade de que precisamos nos achegar a Deus, individualmente. Precisamos aplicar. Sétimo, versículo 14, assumir um compromisso e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e cornetas. Precisa haver um compromisso. Eles juraram. Você precisa ter um compromisso, assumir um compromisso. Oitavo, você precisa fazer isso servindo em leveza. Versículo 15, parte A. E todo Judá se alegrou deste juramento. Você precisa servir em leveza. Eu me comprometi com o Senhor. Mas como é pesado servir a Deus. Você precisa se converter. Porque obedecer a Deus não é pesado. 1 João capítulo 5 nos revela isso. Se vamos a Cristo, nele seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Então, tem as diversidades, tem as dificuldades, tem os sofrimentos? Tem. Mas o servir a Deus precisa ser em alegria, não em peso. E se você está servindo ao Senhor em peso, você precisa rever o que está acontecendo na tua vida. Ver como é que está o teu coração. Nono, é preciso colocar em prática, porque diz assim o texto: porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam, o Senhor lhes deu repouso ao redor. Eles juraram no coração, compromisso no coração, e por vontade o buscaram. Não ficou só na ideia, na intenção, mas foi colocado em prática. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. 10º lugar, renúncia. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Azerá. E depois, trouxe 18, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado. Nós precisamos atentar-nos a esse alerta de Deus.